É igual você me perguntar se todo mundo deveria tomar banho ou se todo mundo deveria comer. Eu não ouso dizer que eu não preciso de terapia, porque toda hora surge um BO. Toda hora surge alguma coisa que eu não sei lidar. E eu preciso ter alguém com uma visão de helicóptero para me dizer assim, olha, vai por esse caminho aqui, que esse caminho é melhor. Vocês atuam muito com a área financeira e são consultores financeiros. O cara, às vezes, ele tá lá com maior grana, tá imerso naquilo tudo, mas ele não consegue enxergar os melhores caminhos. E vem um consultor de fora e otimiza, fala, olha, se você fizer isso, isso e isso, você vai ter muito maior rentabilidade. A terapia é esse olhar de helicóptero que vai te ensinar outras possibilidades, vai te dar outras vias. Eu acho condição sine qua non, eu acho imprescindível. Eu acho que todo mundo deveria ter o direito de fazer terapia. E quem que deve fazer terapia com um psicólogo? Quem que deve procurar um psiquiatra? O psiquiatra não faz terapia. Tem vários psiquiatras que fazem psicoterapia, né? Ele faz um atendimento psicoterapêutico. Há uma diferença entre psiquiatra, psicólogo e psicanalista. O psiquiatra vai ouvir a sua demanda para que ele saiba como te medicar. Então, ele vai atuar na sua demanda. Agora, se ele atua como psicoterapeuta, ele não está atuando como psiquiatra. Ele tem duas funções. Ele é psicoterapeuta, e tem mesmo. Tem psiquiatra que especializa em TCC, outros em psicanálise. Então, ele é um psicanalista. Então, ele é um psiquiatra e psicanalista. Mas essa divisão ela é importante. O psiquiatra, ele vai ouvir as suas queixas para que ele entenda qual a química está disfuncional e te medique. O psicólogo atua em comportamento, o psicanalista na raiz do comportamento. Então, o psicólogo vai atuar na folha da árvore, no tronco, no que está acontecendo. Cortar a folha, ver o que está acontecendo, tirar as pragas. O psicanalista vai lá na raiz e entender por que a folha está murchando. Não adianta tirar a folha toda hora, pôr fertilizante, se eu não entendo por que tem lá um problema lá na raiz. Então, o psiquiatra vai medicar, vai ouvir de forma psicoterapêutica para medicar. Ah, mas ele é psiquiatra e psicoterapeuta. Então, ele desenvolveu outra habilidade. E tá tudo certo, isso não é um problema. O psicólogo vai atuar no comportamento, o psicanalista na raiz do comportamento. E como que a pessoa sabe qual profissional procurar? Em geral, quem vai te encaminhar para o psiquiatra é o seu terapeuta, ou o seu psicanalista, ou o seu psicólogo, ou o seu psicoterapeuta. Hoje no Brasil, essa função ela tem várias perspectivas e está tudo bem. Eu acho que tem que ampliar mesmo, eu acho que a concorrência ela é muito saudável. Tem colegas que querem morrer, para mim, está tudo bem. Eu acho que a concorrência ela é super saudável. Em geral, o psicoterapeuta vai te encaminhar para o psiquiatra quando ele entende que a questão já não perpassa mais por comportamento, mas já é uma questão de disfunção química. Ou um outro médico vai te encaminhar para o psiquiatra. É difícil alguém que fala, eu vou no psiquiatra sozinho. Tem, mas é mais raro. Em geral, você vai por algum encaminhamento. Porque aí você já está falando de uma ciência mais... de uma demanda mais específica. É como ir ao endocrinologista. Alguém tem que te falar, fulano, é hormônio isso aí que você tá passando. Busca um endócrino. É dieta que tá precisando. Aí você já... Ô André, não sei se é uma percepção minha, mas eu queria te perguntar. Efetivamente cresceu muito mais o número de diagnósticos de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade do que o número de transtornos efetivos de déficit de atenção e hiperatividade, ou não? Ou efetivamente a sociedade, o mundo fez com que tivesse uma quantidade absurda maior de pessoas com esse transtorno em 2020 vis-à-vis 1990? As duas coisas aconteceram. O nosso contexto de mundo, ele facilita esse tipo de transtorno. Aceleração, ansiedade, informação demais, demanda demais, ambição demais, tudo isso propicia esses transtornos. Esse é um ponto. Os transtornos podem, sim, por conta do contexto, terem aumentado. Agora, existe um segundo ponto, que é toda vez que uma doença aparece no DSM, de repente nós temos uma enxurrada dessa doença. E essa é uma crítica contumaz que eu faço e já passei por problemas em relação a isso e tá tudo bem de novo. Não tenho problema com isso. Existe uma indústria por trás uma indústria a quem interessa muito o diagnóstico, a quem algumas doenças são extremamente pertinentes e interessantes. Tem um filme que se chama A Máfia da Dor.
É um filme real sobre o uso de algumas medicações, baseado em fatos reais, sobre algumas medicações que foram criadas para diminuir a dor num processo oncológico ou de câncer. E como que como que é aquela história da indústria, né, do Rockefeller. Primeiro eu crio o problema e depois eu vendo a solução. Então, primeiro eu crio a demanda e depois eu vendo a solução. Então, esse filme é fantástico, todo mundo tinha que assistir, porque ele mostra a máfia da indústria farmacêutica. Então, a demanda acontece e depois eu vendo a solução da demanda. Então, de repente, nós começamos a acontecer milhares de diagnósticos de TDAH e de transtorno de espectro autista. Eu não sou uma anti-ciência, eu não estou falando contra a ciência. Eu tenho pacientes com transtorno de espectro autista e transtorno de déficit de atenção. É real, existe, precisa ser cuidado e precisa ser medicado. Todos os que dizem que são ou que aparecem com diagnóstico são? Não. Eu já peguei N situações que não eram. Então, a serviço de quê? E outra, para que você tenha um diagnóstico de transtorno de espectro autista, um transtorno de déficit de atenção, é um diagnóstico demorado, porque leva tempo. Eu analiso o software, não é o hardware. Não dá para fazer um exame de imagem, como a pneumonia, que você faz um raio-x e aparece a pneumonia no pulmão. TDAH, TEA, TOD não aparece. Então, é muito mais de percepção do que de imagem ou materializada, enfim. Então, é um diagnóstico demorado. Então, se o seu filho foi no médico e se esse médico saiu aí com esse diagnóstico menos de 3 a 6 meses, rasgue, esqueça. Não é assim que acontece. E isso está a serviço do quê? Estranhamente, são as medicações mais caras da atualidade. Venvance, Atenta e daí para frente. Então, eu tenho aí, até que quebre-se a patente disso tudo, uma indústria que rende milhões com esse tipo de diagnóstico. Quando apareceu quando a Ritalina... A Rita? A Rita, quando ela acontece e ela aparece nos Estados Unidos, no primeiro ano nós tivemos, de um ano para o outro, nós tivemos mais de 200% de aumento de prescrição. Não é possível que surgiu tanta gente assim com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu falo com pesquisas, eu falo com dados, eu falo com convivência. E eu falo com pessoas que já receberam propostas de indústrias para que eu pare de falar sobre isso. Então, eu não devo estar falando besteira. E quais são os riscos de uma pessoa que não tem um transtorno de déficit de atenção se medicar com essas drogas da produtividade, usar a Venvanse para trabalhar mais? Quais são os riscos que essa pessoa corre? Você corre N riscos. Primeiro, os riscos fisiológicos. Porque é como a testosterona. Se você começa a tomar testosterona sem precisar, seu corpo para de produzir, porque ela está vindo de fora. Então, ele entende que ele não precisa mais produzir. Ali eu já tenho uma questão, porque o meu corpo deixa de fazer aquilo de forma natural. Então, se eu começo a tomar alguma medicação para esse tipo de transtorno, o meu corpo começa a mudar a química dele. O nosso corpo funciona por homeostase, em tudo. O corpo sempre busca o equilíbrio. Então, se você bebe vinho todo dia, o seu corpo fala assim, fígado, vamos nos preparar e gerar toxinas para que a gente dê conta desse vinho, haja visto que o vinho agora faz parte do nosso corpo. E aí o fígado começa a produzir toxina para dar conta do vinho, para equilibrar. São toxinas, conteúdo hepatotóxico. Mas tudo bem, o corpo está buscando equilibrar, porque senão ele morre, ele não está preparado para o álcool diariamente. Então, ele começa a gerar toxinas para que o meu fígado dê conta. Isso acontece em todos os meus órgãos. Então, de repente, eu tomo lá um Venvance ou qualquer outra coisa dessas linhas aí, para TDAH, para TOD, para transtorno de espectro autista, enfim. O meu corpo começa a funcionar de uma forma diferente, o meu cérebro começa a funcionar de uma forma diferente. Ele deixa de produzir algumas coisas, ele passa a produzir outras. Esse é o efeito fisiológico. E o combo MTV? Que é o Mounjaro, testosterona e Venvance. Esse aí é mortal. Que personal trainer e nutricionista anda prescrevendo. Agora, outra questão, só para completar a sua pergunta. Primeiro é o dano fisiológico. Toda substância que você coloca no seu corpo, o seu corpo vai provocar homeostase para equilibrar. Alguma perda você vai ter, você pode ter certeza. Fisiologicamente dizendo. Agora tem o dano psicológico, porque agora eu crio uma necessidade, uma dependência emocional Tu disso. volta a ser o idiota que tu era antes. Esse é o dano.
O dano é que você fica viciado no efeito. Sabe que um amigo meu tomou Venus, né? Ele falou, cara, eu não posso tomar essa droga. Porque, cara, eu simplesmente fiquei parado. Não produzi nada o dia inteiro. Fiquei uma planta. Eu falei, cara, esse é quem tu é normalmente. Tu voltou só a ser quem tu era. Nem o Venvance ajudou, né? Não, porque o Venus acelerou ele. Aí, quando ele parou, ele voltou a ser o que ele era.